Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos a mais uma aula de Química, a aula de número 14, e o nosso assunto é a reatividade dos éteres e dos haletos. Então, os éteres, quando o hidrogênio da hidroxila de álcoois e fenóis é substituído por um grupo alquil ou aril, temos a classe dos éteres, que é a função éter. Em resumo, éteres são os compostos que possuem um átomo de oxigênio ligado a dois radicais orgânicos. Éteres são pouco polares e muito voláteis, sendo solúveis em água quando possuem mais de 4 carbonos por oxigênio. Então, o grupo funcional dos éteres, a gente tem o oxigênio entre dois carbonos. Eles podem ser obtidos pela condensação da molécula de álcoois ou de fenóis, com a eliminação de água. Então, aqui a gente tem duas moléculas de álcool que vão reagir, produzindo água e um éter. Só lembrando a fórmula estrutural de um álcool, um fenol, né? O fenol é quando a hidroxila está ligada a um anel benzênico. Aqui a gente tem, então, o éter. E aqui alguns exemplos de éter também. O metoximetano, o metoxietano, o etoxipropano. Os éteres são pouco reativos e, em geral, só sofrem basicamente reações de clivagem e quebra por ácidos. E, devido a essa propriedade, são muito usados como solventes para outros compostos orgânicos. Alguns exemplos de éteres, que são solventes clássicos de laboratório, são o tetrahidrofurano, o dimetoxietano e a dioxana. Então, aqui a gente tem o furano, o tetrahidrofurano, o 1,4-dioxano e o dimetoxietano. Os epóxidos são éteres cíclicos, com 3 átomos de carbono. Estes compostos são uma exceção à baixa reatividade dos éteres, devido à alta tensão presente nos átomos de carbono de sua cadeia, que para fechar a cadeia carbônica com apenas 3 carbonos, tende a formar ângulos de ligação menores, em torno de 60 graus, que um tetraedro. Por essa razão, os epóxidos tendem a sofrer reações de abertura do anel para diminuir a sua tensão angular. Quanto às propriedades químicas, pode-se dizer que os éteres são altamente inflamáveis, apesar da pouca reatividade. A aplicação desses compostos é variada. Podem ser usados para fabricar seda artificial, celulóide e ainda como solvente na obtenção de gorduras, óleos e resinas. A aplicação de éteres na medicina é importante. É usado como anestésico e para preparar medicamentos. Mas não é só na medicina que encontramos os éteres. São aplicados também na indústria, como solvente de tintas, óleos, resinas, graxas, em razão da propriedade que possui de dissolver estes compostos. Os haletos orgânicos. Na química orgânica, os compostos que apresentam átomos de halogênio se classificam como haletos orgânicos. E o que seria um halogênio? São os átomos pertencentes ao grupo 7A, ou 17, da tabela periódica. É o cloro, o bromo, o flúor e o iodo. Todos estes fazem parte da chamada família dos halogênios. E os halogênios orgânicos são representados por R, radical orgânico, junto com o X, onde o X é o cloro, o bromo, iodo ou o flúor. Então, aqui a gente tem um haleto, né? Ele está no carbono 2, já que a numeração dos carbonos começa da direita para a esquerda, então 1, 2, 3, 4.
Então, 2-cloro, 2-metil, que é o radical, butano. Outros exemplos, então, aqui em cima a gente tem o cloreto de etila, o brometo de fenila, o iodo ciclopentano, o 2-bromo-3-etilpentano, visto que a cadeia principal é essa da esquerda aqui, que contém 5 carbonos. Então, esse carbono aqui é o carbono 2. Então, por isso, 2-bromo, 3-etil, aqui a gente tem um radical etil, hexano. A cadeia 1, 2, 3, 4, 5, tá faltando um carbono, seria pentano. O fluorbenzeno e o diclorofluormetano. Difluormetano. O 2-bromo-butano, o triclorometano, são 3 cloros, né, ligados ao carbono, 2-iodo, 3-metilhexano. Exemplos e aplicações. O DDT, que é o dicloro difeniltricloroetano, que é um inseticida que deixou de ser utilizado em decorrência de ser altamente tóxico. Então, essa é a estrutura dele, né? Dicloro, difenil, tricloroetano. Então, a estrutura molecular do DDT. O gás lacrimogênio, que é o cloroacetofenona. É um gás utilizado como arma pela polícia. Então, essa é a estrutura molecular dele. Reações dos éteres. Reações devido ao seu caráter básico. Os éteres são bases de Lewis, devido aos seus elétrons não ligantes de caráter fraco e reagem com ácidos, produzindo sais. A gente tem um éter aqui, o metoximetano, junto com o ácido sulfúrico, vai produzir esta molécula aqui e o íon HSO4. Temos mais um exemplo com a reação com o boro e o flúor. Então, sai um hidrogênio e entra... Opa, aqui tem alguma coisa errada. Sai essa ligação aqui não existe. Ela está em outro lugar, depois eu conserto. Reações em haletos orgânicos. Reação de substituição. As reações de substituição orgânicas ocorrem quando um átomo, o grupo de átomos de uma molécula orgânica, é substituído por outro átomo ou grupo de átomos. No caso dos haletos orgânicos, o halogênio da molécula, que é o cloro, o flúor, o bromo ou o iodo, é a parte substituída. Então, o X aqui é o halogênio. Então, a gente tem um haleto, vai reagir com AB, produzindo, então, o BX, e o A entra no lugar do halogênio. Uma das principais reações de substituição em haletos orgânicos ocorre quando eles sofrem hidrólise alcalina, há uma quebra de suas moléculas quando colocadas na presença de uma solução aquosa de base forte, como o hidróxido de sódio. Essa é uma das formas de obtenção de álcoois. No exemplo abaixo, temos a hidrólise alcalina do cloreto de etila, que é o cloroetano. O cloro do haleto é substituído pelo grupo hidroxila, característica dos álcoois, e o etanol é formado. Então, aqui o haleto vai sair, né, vai reagir com a água, OH vai entrar no lugar do haleto, e a gente tem um álcool
mais o HCl, que é o ácido clorídrico. Outro exemplo de reação de substituição de haleto orgânico com formação de álcool ocorre quando o gás mostarda, uma arma química, reage com a água presente na umidade do ar ou no organismo, liberando ácido clorídrico. Esse produto é o responsável pela irritação na pele, nos olhos e no sistema respiratório que a pessoa sente quando é atingida por esse gás. Então, a gente tem 2 cloros nas extremidades, o enxofre, o átomo central aqui, mais 2 moléculas de água. Então, vai produzir o H, né, das moléculas de água vão entrar aqui, mais 2 HCl. Os cloros vêm do gás mostarda. A reatividade dos haletos aumenta na seguinte forma. Os mais reativos são os haletos terciários, depois os haletos secundários, e os menos reativos, os haletos primários. Então, os haletos terciários, o halogênio está ligado a um carbono terciário, são mais reativos porque nesses compostos o carbono ligado ao halogênio adquire caráter parcial positivo, com carga mais 1. Visto que o oxigênio da hidroxila, que irá formar o álcool, é um elemento eletronegativo. Ele é mais atraído pelo carbono com carga mais 1, sendo que a substituição ocorrerá mais facilmente. Então, aqui só para mostrar um haleto terciário, tá? Aqui está o X, está o haleto, está ligado a um carbono terciário, está ligado a outros 3. Esse carbono aqui é um secundário, por estar ligado a mais 2 ou a outros 2. Esse aqui é um primário, está ligado a somente um outro carbono. Os haletos podem sofrer reações que nos permitem obter praticamente todas as outras funções orgânicas, como os álcoois, os éter, os alcino, cianeto, nitrila, amina e outros. No entanto, isso é inviável na prática, pois os haletos são compostos muito caros. A reação de eliminação de haletos vicinais reagindo com o zinco catalisado por um álcool formam os alcenos, como nesse exemplo aqui. Então, aqui a gente tem o haleto mais o zinco catalisador na presença de álcool, vai formar um alceno mais zinco unido a 2 átomos de bromo. Outras reações, também temos o haleto aqui está o bromo, na presença do catalisador, vai ocorrer a formação novamente de um alceno mais o ácido bromídrico, tá? Nos 2 casos. E aqui outra reação, também os bromos vão sair dessa molécula e vão se unir a um zinco, formando então, na presença de álcool, formando uma cadeia cíclica de alcanos. Reação de adição com metais. Reagem principalmente com metais com NOx binário, ou seja, mais 2. O magnésio, o zinco, originando organometálicos. Então, aqui a gente tem o cloreto de metilmagnésio, né, cloreto de metil, um carbono só, magnésio. Então, o cloreto de metila vai se juntar o magnésio. Vai se unir o magnésio. Reação com compostos de Grignard. São substâncias que apresentam átomos de metais ou semimetais ligados diretamente ao átomo de carbono de uma cadeia orgânica. No caso dos compostos de Grignard, o metal é o átomo de magnésio, e por isso apresentam a fórmula geral
R, que é o radical orgânico, magnésio e um halogênio, onde R refere-se ao radical orgânico. Esses compostos são derivados de hidrocarbonetos, onde um dos hidrogênios da cadeia carbônica é substituído por um radical magnésio com o haleto, sendo X um dos halogênios. Flúor, cloro, bromo ou iodo. Então, aqui aconteceu a reação, composto de Grignard, o anel benzênico, o magnésio e um metal, que é o bromo, mais um haleto, então vai dar um hidrocarboneto aromático mais o brometo de magnésio. E a nossa aula de hoje foi isso, encerrando, obrigada.